Oi? É, Compartilhando aqui esse papo sobre esse processo de autoconhecimento, de repente pode ser útil de alguma forma. Eu não tenho alternativa na vida do jeito que tá. Tô tentando de repente arrumar, ou quem sabe entender essa bagunça que é a vida que roda aqui dentro dessa criatura. Talvez a vida seja inteligente e é assim que a gente observa a vida onde está. Mas o que a gente percebe é que essa que está aqui não está tão organizada assim. E se a vida que opera parece bastante inteligente, talvez haja algo impedindo essa inteligência operar nessa que está habitando e operando aqui, nessa vida que está aqui, nesse corpo. Portanto, aqui nós temos esse bate-papo, inclusive, junto com o pessoal que trabalha com a gente no marketing de rede, com a empresa UpAGR, e temos também esse bate-papo com amigos por onde a gente passa, distribuindo os produtos, vendendo os produtos. E agora esse bate-papo está sendo aberto para os amigos que estão de repente que se quiserem vir, também se não quiserem, assim, vejam aí, se servir beleza, se não servir, por gentileza, deixa essa bagaça aí. Nos perguntamos aqui, o que é o pensador que gera esses pensamentos? Ou é o pensamento que gera o pensador? Nos perguntamos também, o que são essas... O que percebemos que nós dizemos que opina, que briga com a gente, esse que nós nos preocupamos com a opinião, parece que é produzido na mente, e é produzido, parece que pelo próprio pensamento. As imagens, as palavras que essas imagens pronunciam, estão na própria memória. O aqui, o ali, o lá, o fora, estão dentro da pele, em algum lugar dentro da pele. Mesmo que a gente está dizendo que é fora. O distante e o longe estão dentro da pele. Às vezes, no ombro, nas costas, na cabeça, na bunda, no pé, estão dentro da pele. E aqui a gente pergunta, quando a gente inclusive decide agir, o interesse, o motivo, a razão, a quantidade, a medida, o tempo que a gente põe nas ações, e se eu tento me concentrar nisso, nessas ações, o que acontece? Porque nesse objetivo, se estou querendo paquerar a menina, esse é o interesse em paquerar a menina. Nessa paquera, por exemplo, que há o interesse da minha parte, há também as outras coisas que estão inseridas na conversa que a criatura às vezes fica falando, e aqui o interesse, ou se estou querendo vender um produto de repente, estou interessado em mostrar a proposta, o produto, a ideia cantada na menina, que é um objetivo, uma meta, um interesse, e isso está envolvido junto, parece que é uma coisa, que é o que chama de foco, de disciplina, de concentração. Estou querendo me concentrar em algo, nesse interesse, nesse objetivo, nessa meta, mas isso está junto com algo maior, está junto com as ações, com os papos, com as ideias, com as conversas, com o viver diário, com os demais interesses. E aí a gente se concentra nisso. E aqui nós estamos perguntando, o que a gente faz em relação ao que a gente quer é nos concentrar. Beleza. A questão é o que a gente faz em relação ao que a gente não quer, como é que a gente se comporta em relação às conversas, ladainhas, os pensamentos. Quando isso é internamente, se eu me concentro no pensamento que estou chamando de bom, estou concentrado nesse pensamento, mas e os outros pensamentos que não estou chamando de bom e que chamo de negativo? Os pensamentos são diferentes dos quais eu quero pensar, que também penso. O que eu faço e como me comporto em relação a esses pensamentos? E aqui nós estamos perguntando, esse comportamento em relação a esses outros pensamentos que não quero pensar, porque são o dispersar, como dizem, de que maneira me comporto em relação a esses pensamentos? Essa é a questão
que nós podemos dizer de repente, o pensamento que é o pensamento divino é esse aqui, eu me conecto com esse pensamento. E o que faço em relação aos pensamentos diabólicos? Que estou chamando de diabólicos, tá? O que eu faço? Porque eles estão no mesmo lugar. Parece que eles provêm da mesma fonte ou eles provêm de fonte diferente? Se provém da mesma fonte, é como se eu tiro duas mangas. Uma manga parte do pé de manga, e essa manga é divina. A outra manga, que é a diabólica, também parte do pé de manga. Essas mangas são tão diferentes assim? Então, se eu me concentro, se me disciplino, se olho para esse pensamento, para esse objetivo, para esse interesse, se foco nesse interesse, o que faço em relação às outras coisas que não são esse interesse, que também estão envolvidas junto com esse interesse? O que faço com isso? Essa coisa é bastante interessante. Não sei se a gente está observando isso. O que a gente faz? E se a gente faz algo, porque não sei, é bom a gente descobrir, em relação a isso que a gente não quer, a esses pensamentos diabólicos, que a gente está chamando de diabólicos, a esses pensamentos que a gente está chamando de negativo, a essas outras coisas, áreas, propostas, ideias que a gente está chamando. Estamos falando aqui psicologicamente, tá? Porque não, vamos abraçar o mundo todo, querer fazer tudo. Não rola, né? Ah, gosto de fazer isso, mas aparece 50 mil coisas que a gente pode fazer, né? A escolha num sentido psicológico. Quando escolho algo psicologicamente, um pensamento, e o tomo como certo, como correto, como positivo, como sagrado, o que faço, e se é que faço algo em relação aos diabólicos, aos negativos, aos dispersadores de atenção, o que faço em relação, o que acontece comigo quando tento me concentrar, tento me identificar com esse que estou chamando de sagrado, de correto, de certo, de positivo, com a escolha. O que acontece comigo, de que maneira me comporto internamente em relação às outras coisas, aos outros pensamentos, às outras possibilidades. Essa é a questão. O que faço? Psiquicamente, de que maneira? Se estou tentando fazer o que nós estamos chamando de atenção, nós estamos chamando de foco, estamos chamando dessa coisa. O que é que faço em relação a isso? E se, porventura, eu me esforço para me concentrar nesse pensamento, me esforço tanto para me concentrar, como me esforço para impedir os demais, ou seja, para impedir o meu envolvimento com os demais pensamentos, as demais possibilidades, isso é a atenção, que é o que nos interessa, estar atento a isso? São algumas perguntas que nós estamos aqui batendo um papo sobre isso. E se há esforço, domínio de mim para mim, tentativa de dominar a mente, independente da ferramenta que estou utilizando, há nisso atenção? Enquanto há esse conflito, esse esforço, essa atenção na tentativa de estar atento, na tentativa de estar ao mesmo tempo atento à escolha que faço. Rapaz! Se gravou, beleza. Agora se não gravou,